Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTERN em defesa da educação pública. Trabalhadores em educação da rede estadual e da rede municipal de Natal decidem reforçar a luta na defesa dos seus direitos. Na semana passada, o SINTERN realizou assembleias das redes estadual e municipal de Natal. Na pauta, a resistência à retirada de direitos, as ameaças à educação pública e os atrasos de pagamento, com atenção especial aos aposentados e pensionistas. Os profissionais da educação de ambas as redes decidiram pela participação nas lutas unificadas dos trabalhadores, como é o caso da PEC 241/55, e reforçar lutas específicas da educação, como é o caso da reforma do ensino médio. Nesse sentido, a Assembleia aprovou inclusive o apoio ao movimento de ocupação das escolas pelos estudantes. Na Assembleia Estadual, o destaque específico foi a exigência de transparência e democracia no redimensionamento das escolas. Na capital, ficou decidido que, em caso de atraso de pagamento, a categoria deverá paralisar as atividades a partir do primeiro dia do mês subsequente, sem necessidade de convocar a Assembleia. Um calendário de lutas definido por ambas as Assembleias está à disposição da categoria no site do SINTERN. O SINTERN conseguiu barrar na Justiça mais uma investida do Ministério Público da Educação contra o terço de hora atividade dos professores do RN. O assessor jurídico do sindicato, Carlos Heitor, dá os detalhes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Leilton. Então, antes da gente ir mesmo para a análise dessa situação aí, eu gostaria que você refrescasse a nossa memória, com relação a essa luta que o SINT vem travando em defesa do terço de hora atividade na Justiça. Perfeito, Leilton. Com a lei do piso, nós tivemos a conquista de 1/3 hora atividade. Ou seja, 1/3 da carga horária do professor ele teria que ser destinado às atividades de correção de provas, preparação de aulas, correção de trabalhos, planejamento, etc. E os outros 2/3 de interação com os alunos, com os estudantes. E em 2013, quer dizer, finalzinho de 2012, já início de 2013, nós ajuizamos a ação visando garantir exatamente a proporcionalidade de 2/3 de interação com o estudante e 1/3 para planejamento e demais atividades extra-classe. Num primeiro momento, no nosso pedido de tutela antecipada, o doutor Ayrton Pinheiro negou, nós agravamos para o tribunal. Neste primeiro momento do agravo, o desembargador Cláudio Santos negou, entramos com agravo interno para o mesmo desembargador, conseguimos convencê-lo do direito real e sólido que o trabalhador em educação teria, e o desembargador Cláudio Santos deferiu essa liminar, nessa tutela antecipada. Após isso, o Estado do Rio Grande do Norte recorreu para o pleno do tribunal, sendo confirmada essa vitória. Mesmo assim, insatisfeito, o Estado recorreu para o STJ, tendo perdido no STJ, depois entraram com a reclamação constitucional para o STF e nós novamente ganhamos. Ganhou até no Supremo Tribunal Federal. Isso. Então foi uma luta árdua, de muitos recursos, de muitas peças, realmente uma guerra jurídica. E que chegou a instâncias nacionais, a instância suprema da Justiça, E aí o que acontece? Surpreendentemente, uma juíza determina que esse direito não poderia mais existir para os profissionais da educação, não foi isso? Foi. Na verdade, o Ministério Público, ainda na gestão do secretário anterior, o secretário Francisco das Chagas, ele recomendou ao Estado do Rio Grande do Norte que exigisse o cumprimento da carga horária dos 2/3 baseado na hora relógio e não na hora aula. O professor Chagas elaborou uma justificativa e disse que não iria cumprir, porque ele entendia que essa era a forma correta, era a forma que a legislação determinava. O que ocorreu? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, no finalzinho de 2015,
na verdade 2016, desculpa, e ajuizou uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Norte para que este cumprisse, exigisse o cumprimento da carga horária baseado na hora relógio. Apesar de toda a Apesar de a gente ter uma decisão liminar do desembargador Cláudio Santos, decisão essa confirmada pelo STJ, confirmada pelo STF, pelo ministro Marco Aurélio, mesmo assim o Ministério Público entrou com a ação civil pública. Nessa ação civil pública, não chamaram o sindicato como litisconsorte para integrar a lide, entraram somente contra o Estado, querendo obrigar o Estado a cumprir, o Estado a cumprir baseado na hora relógio. Então, essa história de chamar, né, o sindicato tira o direito de defesa dos professores, né? Isso seria uma irregularidade jurídica. Sim. Porque oficialmente, nem extraoficialmente, nós sabíamos dessa ação. Você só toma conhecimento de uma ação quando você é notificado dela ou quando você é citado da ação. Então, o que acontecia? Veja só, o Ministério Público tem esse entendimento que tem que ser cumprido de hora relógio. O Estado estava lutando contra nós, do sindicato, também para que a gente, o trabalhador em educação, cumprisse a carga horária em hora relógio. Então, um entra contra o outro, querendo a mesma coisa. Muito estranho isso, né? Ficou, né, algo meio que difícil de entender. Então, o que ocorreu? A doutora Francimar, da 2ª Vara da Fazenda Pública, que não tinha conhecimento desta ação anterior, né, esta ação que tramitava na 5ª Vara da Fazenda, a nossa ação, que tem a liminar, tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública. E esta ação foi ajuizada na 2ª Vara da Fazenda Pública, foi distribuída para a 2ª Vara da Fazenda Pública. Porém, as ações elas tinham identidade de pedidos, identidade de objeto. Elas discutiam praticamente a mesma coisa. O que ocorreu? Com a entrada da ação civil pública, o Estado do Rio Grande do Norte concordou com a ação do Ministério Público e ficou pendente apenas a sentença da juíza nesse sentido. A juíza é quase que lógico, quando duas partes litigam e as duas partes, na verdade, não litigam, elas concordam sobre algo, a juíza praticamente foi levada a dar sentença favorável. A juíza foi induzida ao erro. Podemos dizer isso, né? Então, assim, ao tomarmos conhecimento dessa ação, sim, inclusive a juíza determinou que no prazo de 30 dias o Estado cumprisse a determinação dela, que era exigindo o cumprimento da carga horária baseado na hora relógio. Então, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com a continuação aqui dessa história. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos com o assessor jurídico do sindicato, Carlos Heitor, que está falando aqui sobre a luta do SINT na Justiça em defesa do direito da categoria ao terço de hora atividade. A gente estava falando no bloco anterior sobre a situação da juíza que dá para se interpretar claramente que foi induzida ao erro, já que julgou uma ação que já tinha sido julgada e já tinha havido uma sentença em favor da categoria. Sim. Nessa sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública,
a juíza determinou que no prazo de 30 dias o Estado cumprisse a carga horária. E o que é que a gente fez? Tomamos duas medidas. Entramos com a medida jurídica nos próprios autos da ação que tem essa sentença contrária e também entramos com medidas na ação que nós tínhamos a liminar na 5ª Vara da Fazenda Pública. Então, 2 peças foram protocoladas. Rapidamente, a juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública, onde tinha a liminar do desembargador Cláudio Santos, lá em vigor, ainda está em vigor, determinou imediatamente ao Estado que cumprisse a liminar, mantivesse o cumprimento da liminar, porque a liminar estava em vigor, a liminar do desembargador Cláudio Santos, confirmada pelo STJ, confirmada pelo Supremo, na nossa ação, e nós entramos com uma peça jurídica na 2ª Vara da Fazenda Pública, onde a doutora Francimar tomou conhecimento de tudo o que estava ocorrendo, da ação anterior, e ao tomar conhecimento, ela rapidamente determinou a inclusão do sindicato como litisconsorte nos autos dessa ação civil pública do Ministério Público, né, como litisconsorte passivo, para poder haver até possibilidade de defesa, e também determinou a manifestação no prazo legal do Ministério Público e do Estado a respeito do que nós tínhamos informado. E aí nós estamos aguardando essa manifestação do Ministério Público e do Estado, porém, o Estado do Rio Grande do Norte já foi intimado para cumprir a liminar que sempre esteve em vigor desde 2013. Ok, no final, uma vitória importante do Sinti, uma vitória importante dos trabalhadores, infelizmente, uma vitória contra os interesses de uma instituição, né, que é o Ministério Público da Educação, que a gente entende que deveria zelar pelos direitos exatamente dos que fazem a educação, mas, sem dúvida, uma vitória histórica do movimento, né, dos educadores, dos trabalhadores da educação do Rio Grande do Norte. Gostaria muito de agradecer sua presença e parabenizar aí pelo brilhante trabalho da assessoria jurídica do sindicato a qual você está representando. Obrigado, Leilton, eu agradeço. É muito reconfortante saber que nós estamos trabalhando, nós estamos lutando por direito de trabalhadores, por educadores, que são realmente as pessoas que podem mudar esse nosso país. Só através da educação a gente pode mudar esse país. E é muito, muito reconfortante para toda a assessoria jurídica do sindicato, né? Nosso escritório fica muito feliz em poder comunicar essas vitórias e poder trabalhar realmente ao lado de quem realmente merece. O SINTE-RN está convidando todos os educadores do município para o ato de solidariedade aos aposentados e pensionistas vítimas dos atrasos de pagamento pela Prefeitura de Natal. O evento será realizado nesta segunda-feira, a partir das 8 horas, na sede do sindicato. O mandato da senadora Fátima Bezerra está promovendo uma audiência pública sobre a reforma do ensino. Será nesta segunda, dia 14, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa. Os estudantes ocuparam a Secretaria Estadual de Educação na última quinta-feira. A ação faz parte das atividades de resistência que estão acontecendo em todo o país contra a PEC 241/55 e contra a reforma do ensino médio. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana, agora a partir das 8h45, por causa do horário de verão. Até lá!